Olá, que a paz seja convosco. Bom, hoje vamos ler mais 4 capítulos e finalizamos o Evangelho de Lucas, ok? Então, leremos hoje os capítulos 21, 22, 23 e 24. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, gratidão por mais esse tempo, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, traga o Teu Espírito Santo, abra o entendimento, Pai, para a Tua palavra, que nós possamos ser aqueles ouvintes, Pai, que a semente cairá em terra boa e frutificará, e ela falará e compartilhará com 100, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós pratiquemos e compartilhemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então Lucas capítulo 21. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. E quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: acautelai-vos para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e às prisões e conduzindo-vos diante de reis e governantes por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por testemunho. Decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer, e vós sereis traídos pelos pais e irmãos e parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Então deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes, e deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem no campo entrar nela. Porque estes são dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios
até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerá por meio da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados, e eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vede e por vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da toda a terra. Vigiai, pois, orai sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. E todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Lucas, capítulo 22. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade para traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz: onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha
o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim convosco, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. E ele disse-lhe: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge, e o que não tem espada, venda sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: É o suficiente. E ele, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E retirou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão e aquele que se chamava Judas, um dos 12,
ia diante dela e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: Permiti ainda isto? E tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Viestes como contra um ladrão, com espadas e varas. Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriram-no. E, vendando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: És tu então Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizei que eu sou. E eles disseram: Porque ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu.
E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com seus homens de guerra, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: Trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam, mas nem Herodes. Pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: Fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus, mas eles gritavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: Porque que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte, portanto castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado, e as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele, mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começaram a dizer para os montes: Caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, e chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Lucas, capítulo 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras e, retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas.
Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos e, retirando-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em efeitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele fosse quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para credes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-los. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato o Senhor está ressuscitado. E apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhe suas mãos
e seus pés, e eles ainda não crendo, por causa da alegria e da admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora, até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Terminamos mais um livro, o Evangelho de Lucas. Maravilhoso, maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso para nós. Deus abençoe sua vida. Eu espero que esteja sendo edificante. Amém? E nos vemos no próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Deus abençoe grandemente você e a sua casa.